hoje. Amém? Então, queria convidar os irmãos a abrirem comigo no capítulo 4 do livro do profeta Jonas. Capítulo 4 do livro do profeta Jonas. Todos acharam? Livro do profeta Jonas, no capítulo 4, diz o seguinte: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho. E estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Queria convidar os irmãos a orar mais uma vez. Senhor, comunica a tua vontade aos nossos corações. Comunica a tua palavra, Pai, e tem misericórdia de nós. Quebranta o nosso coração, quebranta, Pai, as nossas vidas, nos dá discernimento e sensibilidade para ouvir tua voz, Senhor. Nós queremos declarar aqui essa noite que o Senhor é a pessoa mais importante entre nós. Então glorifica o teu nome e faz a tua igreja crescer em graça, Senhor. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Irmãos, há pouco mais de 2 meses, antes de eu ser ordenado aqui na Igreja do Barreto, eu passei por alguns pré-requisitos para que a minha ordenação ela fosse concluída aqui na igreja. Eu tive que fazer uma sabatina no presbitério de Niterói. É um concílio superior da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, eu tive que fazer uma sabatina, e não só a sabatina, eu tive que fazer um sermão de prova. E eu posso dizer, irmãos, de forma categórica, que nesse sermão de prova, onde quem me avaliava era pastores, presbíteros que compõem o presbitério, o concílio, eu pude encontrar ali o público mais difícil que eu já vi na minha vida, né? Presbíteros e pastores extremamente experientes, com uma jornada acadêmica, me olhando com a testa franzida, com cara de poucos amigos ali, né? E eu super preocupado, nervoso, tremendo.
Mas graças a Deus eu consegui passar por esse processo, fui ordenado e glória a Deus por isso. Amém? Mas o fato é que imagina, irmãos, depois de enfrentar um público difícil, complicado, criterioso, eu passo na prova, faço mais difícil e depois eu fico angustiado e não tenho o mínimo entusiasmo no que está acontecendo ali. Inclusive eu falo assim, Deus, por que você fez eu passar? Por que aconteceu isso comigo? Faz sentido, irmãos? Não faz sentido nenhum. Mas é exatamente isso que aconteceu com Jonas. A gente viu na semana passada que Jonas, ele pregou para uma cidade cruel, sangue sedenta, difícil, injusta, que ela seria destruída após 40 dias. E a resposta dentre esse povo cruel foi unânime. Todos eles se arrependeram. Foi uma comoção em massa. E é importante a gente lembrar aqui que ao longo das últimas semanas a gente tem falado. Nínive era uma cidade extremamente perigosa no que diz respeito à crueldade das pessoas que habitavam naquele lugar. Nínive era a capital da Síria e a Síria nos tempos de Jonas era uma potência. E não só uma potência, mas conhecida por sua crueldade. Então Jonas vai lá, confronta aquele povo, prega contra aquele povo, e aquele povo, de forma surpreendente, responde de forma positiva à pregação de Jonas. Não é difícil a gente entender que todo um povo vivia de forma cruel, injusta, mas é surpreendente a gente entender que esse povo cruel e injusto se arrependeu em massa diante de Deus. É incrível a gente olhar essa realidade. E se a gente parasse aqui no capítulo 3, a gente poderia se sentir satisfeito, porque Jonas, ele fugiu da vontade de Deus, Jonas não pregou em Nínive, e forçado pelas circunstâncias, pelo poder de Deus, ele se arrepende. Ele se prostra diante do Senhor e volta atrás naquilo que ele havia desobedecido ao Eterno e volta para Nínive e prega o evangelho. É bem sucedido, há um avivamento naquele lugar e a história poderia acabar ali. Jonas voltando feliz, porque Deus havia agido de forma poderosa, mas a gente percebe que não é isso que aconteceu. Jonas, ele ficou extremamente furioso. E a gente percebe isso de forma muito clara no verso 1 do capítulo 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Totalmente de forma contrária àquilo que a gente esperava. Por isso que o livro de Jonas é surpreendente do ponto de vista daquilo que a gente espera, e a narrativa ela vai trazendo alguns percalços que a gente não imaginava. Na mesma medida que a gente percebe Deus sendo tardio para se irar, na mesma medida que a gente percebe Deus agindo de graça com aqueles ninivitas cruéis, agora a gente vê Jonas irado contra Deus. E a gente vai trabalhar ao longo desse sermão uma série de contrastes entre a relação de Deus com Jonas. E o primeiro contraste que a gente percebe de forma clara é: Deus não está mais irado contra Nínive, mas Jonas está irado contra Deus. Esse é o primeiro contraste que a gente percebe. Deus agindo de forma misericordiosa com o povo cruel, sendo tardio para se irar, removendo a ira que seria despojada sobre aquele povo e mostrando que ele não tem nenhum prazer na morte do ímpio. E, por outro lado, a gente vê Jonas totalmente furioso porque Nínive não tinha sido destruída. Pelo contrário, Nínive foi restaurada, foi reavivada e Deus coloca, assim como a gente vê na parábola do filho pródigo, Deus coloca uma túnica naqueles homens, coloca um anel no dedo daqueles homens e uma festa no céu é estabelecida. Porque Deus ele tem prazer em salvar pecadores.
mas a gente vê Jonas se irando contra Deus. E a gente percebe o início de um diálogo entre Jonas e Deus, que traz desdobramentos acerca daquilo que está acontecendo no momento desse texto, mas que também traz contornos mais profundos daquilo que aconteceu no início da narrativa que a gente aprendeu aqui. Lá no capítulo 1, o texto diz o seguinte: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Em outras palavras, o que Jonas está dizendo aqui para Deus é o seguinte: lembra lá no início, quando você tinha me chamado para pregar o evangelho em Nínive? Eu sabia que você ia fazer isso. Por isso que eu fugi para Tarsis. Porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, eu sei que o Senhor é um Deus compassivo, eu sei que o Senhor é um Deus que é tardio para se irar, e eu sabia que o Senhor ia agir de misericórdia. Então, por isso que eu fugi para Tarsis lá no início. E é exatamente isso que aconteceu. Por isso, Jonas ele ficou completamente irado com essa situação toda. O arrependimento de Nínive agradava o coração de Deus, mas desagradava o coração de Jonas. E isso fica muito claro quando Jonas ele conclui dizendo: tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Em outras palavras, irmãos, o que Jonas ele está dizendo aqui para Deus é o seguinte: eu prefiro morrer ao ter que ver e testemunhar daquilo que o Senhor tem feito na vida daquele povo. É basicamente isso que Jonas está dizendo. Eu prefiro morrer, eu prefiro perder a minha vida do que ver o Senhor restaurando a vida daqueles pecadores. E algo básico que a gente percebe aqui é que se Deus não atende aquilo que Jonas queria, e isso motiva ele a querer morrer, logo, o Deus da vida de Jonas não é o próprio Deus que efetua a obra sobre a sua vida, mas é aquilo que ele desejava. Aquilo que Jonas desejava naquele momento, que era destruir o povo de Nínive, se tornou tão importante na vida dele que, ao não acontecer o que ele esperava, ele preferia morrer. Logo, se Deus ele não me dá X, Y, então eu prefiro morrer. E mostra pra gente que esse X e que esse Y se tornou o Deus da vida de Jonas. Jonas ele não estava preocupado em cumprir com a vontade de Deus, porque o Senhor era Deus sobre a sua vida. Jonas ele estava preocupado em fazer valer aquilo que ele esperava do povo de Nínive, que era ver aquele povo destruído. Isso fica claro na narrativa. O coração de Jonas não estava em efetuar a vontade de Deus. O coração de Jonas estava preocupado em efetuar aquilo que ele pensava e aquilo que ele gostaria de ver. E um primeiro perigo, irmãos, que a gente percebe nesse primeiro ponto, é de que muitas vezes nós não vivemos na prática aquilo que nós pregamos. Nós não acreditamos mais naquilo que um dia foi uma verdade para nós. E por que a gente percebe isso de uma forma muito clara na vida de Jonas? Jonas, ele faz a vontade de Deus, ele prega em Nínive, mas só quem é transformado nessa situação toda é o povo de Nínive, menos Jonas. Jonas, ele já não acreditava mais naquilo que ele pregava. Ele conhecia o caráter de Deus, ele sabia que Deus era misericordioso, ele sabia que Deus era compassivo, mas a mensagem de Jonas funcionou só para o povo de Nínive.
A mensagem de Jonas não envolvia mais o coração de Jonas. E esse era um perigo recorrente na igreja. Existem momentos, irmãos, onde as nossas pretensões, os nossos planos, eles são colocados abaixo e nós começamos a nos desencantar com a mensagem do Evangelho, ao ponto de nós vivermos a vida cristã de forma automática. De modo que aquilo que a gente prega já não é mais uma realidade para nós. E é isso que acontece com Jonas. A mensagem que ele pregou para Nínive não envolvia o coração dele. Era uma mentira para Jonas. É óbvio, irmãos, que a preocupação de Jonas ela era louvável do ponto de vista de que Nínive era um povo cruel, sim. Era louvável. É claro que as nossas preocupações na sociedade, elas são louváveis. A gente vive num contexto de corrupção, de criminalidade, de hostilidade. A gente vive num contexto extremamente caótico. E é normal que a gente se preocupe com o contexto da nossa vida. Mas Jonas, ele não repousou a sua ansiedade, a sua preocupação aos pés do Senhor. Ele queria que as coisas acontecessem do modo dele. E é louvável sim que a gente se preocupe com os nossos tempos, mas a gente deve repousar as nossas preocupações nas mãos do Senhor. Porque do contrário, irmãos, a gente vai se ressentir com tudo e com todos. Porque do contrário, a gente vai andar angustiado, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer. E a gente vai deixar de confiar no senhorio de Deus. E nós, definitivamente, como igreja, precisamos viver aquilo que a gente prega. Não adianta a gente pregar para a sociedade que a sociedade deve confiar no Senhor, se nós não confiamos no Senhor. Não adianta a gente trazer mensagem de esperança para um tempo caótico, se nós nem acreditamos mais nessa esperança de vida eterna, de restauração, aonde Cristo vai retornar e resgatar a sua igreja. Então, o primeiro perigo, irmãos, que a gente deve se livrar é o perigo de tornar aquilo que a gente prega uma mentira para nós mesmos. Lembrem-se, irmãos, obrigado. Lembrem-se, irmãos, da igreja primitiva, no primeiro século. A igreja foi conhecida como um grupo de cristãos porque eles pregavam e viviam aquilo que eles pregavam. Por isso eles foram conhecidos como pequenos cristos. Como pessoas que imitavam Jesus. Como pessoas que criam não só na mensagem de Cristo, mas viviam como Cristo. Que de fato a gente possa viver a essência desse evangelho. Não é de estrutura, de adornos estruturais na igreja que se faz uma igreja sólida, mas de uma disposição de fé que está para além da nossa pregação e que depende de uma devoção sólida na presença do Senhor. E o texto continua com a resposta de Deus para Jonas. Jonas, ele diz que prefere morrer. E Deus, ele diz o seguinte para Jonas: você tem alguma razão para essa fúria? Em outras palavras, o que Deus está dizendo para Jonas é o seguinte: é coerente, é plausível o que você está fazendo? É coerente, é plausível você ficar furioso, você ficar angustiado porque eu salvei uma nação? É basicamente isso o que Jonas está sendo questionado por Deus. E a gente deve se perguntar hoje em nossas vidas, diante da nossa angústia, diante do nosso ressentimento, é plausível diante de Deus? É coerente diante de Deus a nossa murmuração? É coerente diante de Deus o nosso ressentimento? A mesma pergunta que é feita a Jonas também deve ser feita a nós.
Mas a resposta de Jonas é o silêncio. Jonas, ele vai para a parte leste de Nínive, se isola, procura um lugar que tenha sombra para ele ficar de longe vendo o que acontece com Nínive. E ele fica lá, isolado, ressentido, amuado com o que está acontecendo. E é interessante porque quando uma pessoa ela fica amuada, ela fica com um comportamento estranho, ela se isola, ela não fala com ninguém, ela chama a atenção dos outros, para as pessoas verem o quanto ela está amuada, o quanto ela está ressentida, até que alguém perceba e peça desculpa para ela, para que as coisas voltem a acontecer do jeito que ela queira. Em outras palavras, irmãos, ficar ressentido, se isolar, ficar amuado, como Jonas está, é o mesmo que a tendência que nós temos de querer as coisas do jeito que a gente quer. E Jonas estava daquele jeito, porque as coisas não aconteceram do jeito que ele queria. Então ele se isolou e tentou chamar a atenção de Deus de alguma forma. Para que Deus, talvez, na sua soberania, mudasse de ideia e destruísse aquele povo. Só que a resposta de Deus é completamente a contrária. Deus ele não fomenta o ressentimento de Jonas. E aqui a gente percebe um segundo contraste. Jonas se abate com a realidade, se isola da realidade, mas Deus revela a hipocrisia do seu abatimento. Jonas se abate com a realidade, mas Deus revela a hipocrisia do seu abatimento. Então o texto fala que uma planta, ela cresce perto de Jonas, feita pelo próprio Deus, e aquela planta, ela traz sombra para Jonas. Lembrando que Jonas, ele vivia no Oriente Médio, né? E era um tempo extremamente quente, era um clima extremamente árido. E quando ele vê aquela planta sobre ele, dando sombra para ele, ele fica feliz com aquela situação. Mas o mesmo Deus que fez crescer aquela planta de um dia para a noite, ele também envia um lagarto para atacar aquela planta, para comer aquela planta. E o texto fala que, ao amanhecer, a planta havia secado. E Jonas fica, mais uma vez, enfurecido. Ele fica mal, ao ponto de, mais uma vez, ele dizer: para mim seria melhor a morte. Notem que na primeira vez que Jonas fala que seria melhor para ele a morte, ele fala condicionado pelo fato das coisas não andarem como ele queria em Nínive. O povo não foi destruído e ele queria morrer. Agora, mais uma vez, a planta secou, a sombra dele foi para o espaço e ele quer morrer de novo. A gente percebe aqui de uma forma muito clara como que Jonas conduzia a sua vida de forma autocentrada. Quando as coisas aconteciam de forma contrária às pretensões de Jonas, Jonas se rebelava. Então, mais uma vez, Deus diz: Jonas, é razoável o que você está fazendo? Por conta dessa planta que secou, que morreu, é razoável todo esse ressentimento, toda essa sua angústia? E aqui a gente percebe, irmãos, que Deus ele não é só tardio com um povo pagão, com os gentios, com aqueles que não conhecem o Senhor. Ele também é tardio para se irar com a gente. Ele pergunta pela segunda vez para Jonas: Jonas, é razoável o que você está fazendo? É racional o que você está fazendo? É plausível essa atitude que você está tomando? O Senhor o tempo todo tenta nos chamar para a realidade, irmãos. O tempo todo. E glória a Deus que a gente tem um Deus compassivo, misericordioso, que nos disciplina para caminhar em novidade de vida. E Jonas, com o coração endurecido, ele diz: é plausível sim, eu quero morrer.
Eu não aguento mais essa vida. Então, Deus, ele revela a hipocrisia de Jonas. E ele diz o seguinte: você tem misericórdia de uma planta que nasceu de um dia para a noite. Você tem misericórdia de uma planta que você não regou, que você não plantou, que você não podou. Mas você não tem misericórdia de uma cidade com mais de 120 mil pessoas. Mas você não tem misericórdia de um povo que não sabe distinguir a mão direita da esquerda. Você não tem misericórdia de um povo que não consegue discernir a realidade. Mas você tem misericórdia de uma planta. E Deus, ele revela de forma clara a hipocrisia de Jonas. E por que que uma vida autocentrada nos conduz à incongruência? Por que que uma vida autocentrada nos conduz à hipocrisia? Porque ser conduzido, irmãos, pelas nossas conveniências, pelas nossas pretensões, não é sinônimo de viver a ética do reino de Deus. E uma hora ou outra a gente vai cair em hipocrisia. Uma hora ou outra. Viver de acordo com as nossas conveniências, viver de acordo com aquilo que a gente quer, é um convite ao pecado. É um convite à incongruência. É um convite à hipocrisia. Por isso que uma vida vaidosa, uma vida autocentrada, nos conduz à apatia da fé. Porque não existe fé sem o exercício da vontade de Deus. Não existe fé sem o comprometimento de viver os desígnios de Deus. Então é impossível, através de uma vida autocentrada, a gente não viver o abatimento de uma fé que a gente nem liga. É impossível, irmãos. A nossa fé vai naufragar. Por isso nós precisamos viver e nos comprometer com a vontade de Deus. E aqui a gente chega a um segundo perigo. O perigo de nós nos cansarmos na obra e com a obra. Pelo fato de Jonas viver uma vida autocentrada, que pouco trazia importância para o exercício da vontade de Deus, acabou acarretando numa vida de abatimento da fé de Jonas. E Jonas, ele se cansou não só na obra de Deus, mas ele também se cansou da obra de Deus. Ele se cansou de viver a vontade de Deus. Ele se cansou de prostrar o seu coração diante dos desígnios de Deus. Por isso, irmãos, que diante do abatimento, a gente deve analisar o nosso coração. Às vezes nós nos cansamos da obra, porque a vontade de Deus já não faz mais sentido para a gente. Assim como já não fazia mais para Jonas. Quando nós nos cansamos na obra, nós temos o apoio de Deus, a força de Deus. E a despeito das circunstâncias, nós triunfamos com Deus. Mas quando nós nos cansamos da obra, a gente precisa realocar o nosso coração. Se hoje alguém se encontra cansado da obra, de exercer a vontade de Deus, que de fato a gente possa reorientar as nossas vidas e entender que quanto mais a gente viver de acordo com as nossas próprias predileções, de acordo com as nossas próprias conveniências, a gente vai naufragar, a gente vai se abater e vai ficar como Jonas, isolado, amuado, ressentido e sem força para querer continuar a viver. Nós precisamos do eterno para dar sentido para a nossa realidade. E Deus, ele conclui com uma pergunta para Jonas. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Ele situa Jonas da realidade e pergunta para Jonas, eu não tenho que ter pena dessas pessoas?
Eu não tenho que agir de misericórdia com essas pessoas que são criaturas minhas, que são a feitura da minha imagem e semelhança. Será que eu não tenho que agir de misericórdia com elas? Mas a gente percebe aqui de uma forma muito clara, irmãos, que para além dessa pergunta, existe um convite para Jonas a enxergar aquele povo do jeito que Deus o enxerga. Jonas não enxergava aquele povo cruel como Deus olhava para eles. Deus não enxergava aquele povo simplesmente como um povo cruel. Ele enxergava aquele povo como um potencial povo rendido na presença dele. Por isso, irmãos, que piedade é sinônimo de uma vida que tem o mesmo olhar de Deus para tudo e para todos. Quando nós agimos de graça com pessoas intolerantes, quando nós agimos de graça com pessoas que pensam radicalmente diferente da gente, nós não estamos sendo piedosos demais. Nós estamos agindo como Deus. Nós estamos olhando como Deus. Porque na sociedade, o olhar para essas pessoas são de pessoas intolerantes. Mas no olhar da igreja, a gente percebe pessoas potencialmente rendidas na presença do Eterno. Então a gente percebe um terceiro contraste aqui. Jonas enxerga Nínive como uma ameaça, mas Deus os enxerga com graça. Jonas enxerga Nínive como uma potencial ameaça para Israel, mas Deus enxerga aquele povo como um povo e uma nação dele. E o Senhor deseja nos conduzir a ter esse olhar para a sociedade. Não adianta, irmãos, nós pregarmos graça, misericórdia, se nós somos hostis na nossa vida. Não adianta nós pregarmos sobre um Deus que é compassivo, que é tardio para se irar, e a gente se degladiar no campo de batalha da mídia social. Não adianta. Jonas o tempo todo estava em rebelião contra Deus, porque ele já não via mais como Deus enxergava as coisas. Por isso que uma vida de piedade é sinônimo de enxergar as coisas como Deus deseja que a gente enxergue. Imagine, irmãos, os irmãos talvez vão achar engraçado, mas imaginem agora o centro de Alcântara no horário de rush. Aquele vucu-vucu, aquela correria, um falando alto do seu lado, um passando por cima do outro, gente mal educada, passando na sua frente, andando devagar, ou então andando rápido demais. E você fala assim, meu amigo, tem misericórdia. Que loucura. Mas quando a gente tem um olhar de piedade, um olhar que reflete a visão de Deus, nós percebemos que talvez aquele olhar ele tenha mais relevância do que o Grand Canyon, do que a Cordilheira dos Anjos, do que os Alpes suíços. Porque a gente vê pessoas ali andando para lá e para cá, ansiosa, com o coração aflito, que precisa da graça do Evangelho. Pessoas que são feitas à feitura da imagem de Deus. Por isso que quando nós enxergamos as coisas como Deus deseja que a gente enxergue, a gente traz tons mais coloridos para a nossa visão. E a gente deixa de enxergar as coisas preto no branco. Nós enxergamos aquele mundaréu de gente, não como pessoas simplesmente apressadas, mal educadas, mas nós passamos a enxergá-los como potenciais pessoas rendidas aos pés do Senhor. Esse é o olhar que Deus ele deseja nos conduzir essa noite a ter diante da sociedade. Um olhar piedoso, um olhar que se compadece, um olhar que reflete a visão de Deus. Amém, irmãos? E é por isso que
a gente deve se livrar do perigo de não conseguirmos nos deleitar no Senhor, porque deixamos de ter o privilégio de enxergar as coisas como de fato Deus deseja que a gente enxergue. E nós vamos voltar a se deleitar na presença de Deus, nós vamos voltar a ter prazer na obra do Senhor, quando nós tivermos pelo menos um resquício da forma como Deus enxerga o cosmos, como Deus enxerga a vida. Só que o texto ele finaliza sem uma resposta de Jonas. O texto simplesmente acaba. Deus ele fala, não deveria eu ter misericórdia desse povo? E o texto acaba, o livro acaba. Qual foi a resposta de Jonas? A gente não sabe. Ele se arrependeu? Não sei. Mas o fato é que talvez esse livro acabe desse jeito, porque esse livro tem a intenção de revelar pequenos Jonas dentro de nós. Pessoas com dificuldade em pregar aquilo que se vive. Pessoas com dificuldade de encontrar deleite na presença do Senhor. Pessoas que têm encarado a sua vida cristã como um quadro preto e branco, e não cheio de contraste, cheio de cor, cheio de nuance. Todos nós somos pequenos Jonas. E a resposta para essa pergunta somos nós que damos. Não deveria Deus ter misericórdia desse povo? Essa é a pergunta que Deus faz para nós essa noite. Não deveria Deus ter misericórdia da nossa sociedade? Essa é a pergunta que Deus faz para nós. Para um povo hostil, corrupto, não deveria nós termos misericórdia desse povo? Refletindo o fato de que o nosso Deus é um Deus tardio para se irar, que não tem prazer na morte do ímpio, mas é um Deus que coloca túnica no salvo, que coloca um anel no dedo do restaurado e faz uma festa nos céus por aqueles que rendem o seu coração na presença do Eterno. Esse é o convite que Deus nos faz hoje como igreja. A avaliarmos o nosso coração e nos rendermos diante da presença do Eterno. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa, Pai, pelo nosso coração duro. Perdoa pelas nossas fraquezas, pelas nossas vulnerabilidades, que nos tornam hostis à Tua presença. Como nós falhamos, Pai. Como nós erramos e fracassamos miseravelmente na Tua caminhada, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Pai, a trazer um norte para as nossas vidas. Nos ajuda a reorientar os nossos corações. Assim como o Senhor foi tardio, compassivo com Jonas, seja compassivo conosco, Pai. Nós sabemos que nós damos inúmeros motivos para o Senhor se irar contra nós. Mas o Senhor tem agido de graça todos os dias em nossas vidas, Pai. Mas nos dá força, capacidade para voltarmos, Pai, à tona na Tua caminhada. Nos ajuda, Senhor. A Tua igreja é completamente dependente do Senhor. Nós precisamos do Teu auxílio, da Tua mão e da Tua força para caminharmos como uma igreja triunfante que aguarda a presença gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai. Esse é o clamor da Tua igreja, em nome de Jesus.